Daniel, você que você tá próximo da minha idade, você viu um tempo tão Próximo estranho? nada, pô. Tá. Tô longe pra caramba. Não, você tá com quanto? 44, Então, pô, falta, pô, 11 anos pra chegar aí. 10 aninhos só. É um não é tempinho, nada. é um tempinho. Não é É nada. Mas uma jornada. fala aí que eu fiquei curioso aí que você... Não estamos vivendo o tempo mais estranho das nossas vidas? Eu acho, cara, da minha vida pelo menos, né? É. Não é tão longa assim, né? Não deu pra viver tanta coisa estranha. Mas dentro do que você viveu não tá estranho? Eu creio que sim, né? A gente vê o nível de maluquice. Você vê o governo americano querendo convencer a gente que alienígena existe. Quando que eu ia imaginar um negócio desse, né? Então, realmente está surreal. A gente acabou de ter, 6 anos atrás, uma pandemia global. Foi a primeira vez que eu vivi isso na minha vida. Depois de uma falsa paz, de Guerra Fria, mas pelo menos mais tranquilo, e agora guerra estourando pra tudo quanto é lado, Muito né? estranho. É claro que o pessoal fica desesperado e a esperança entra aí forte, né? Eu tenho meditado sobre água, até falei... Perdão, me lembra? Lenny. Isso, Lene. falei com o Lenny, ele pediu pra gente gravar ali, ele perguntou o que eu vejo do futuro da igreja, né? Tá. E aí o que eu falei sobre esse tema, eu acho que dá pra gente falar sobre o que a gente tá falando agora também. Eu não sei se tá pior ou se é porque o tempo que a gente vive, a gente consegue ter uma percepção e uma Tem isso imersão também. Chega automaticamente diferente. no nosso celular, né? que, assim, por exemplo, a gente tem a questão dessa liberação dos documentos sobre OVNIs e tudo mais. Mas a gente já teve também a questão do homem indo para a Lua, né? É. Se for fácil, é fácil igual e tem décadas de distância entre uma coisa e outra. A gente tem a pandemia, mas a gente já teve, cara, peste bubônica, a gente já teve peste negra, gripe espanhola. Sodoma e Gomorra não aconteceu semana passada, né? Faz um tempinho que aconteceu Sodoma e Gomorra, o dilúvio. Deu chegar ao ponto de olhar para a criação e ter nojo do que criou e resetar. Então, assim, eu acho, e aí só um parênteses aqui para a gente meditar sobre. Eu acho que a gente talvez esteja mais pragmático, pessimista. Eu falo como um todo, tá? Sim. Se eu posto uma foto com um jogador de futebol, com um cantor, você vê muita gente que ao invés de celebrar, do tipo, cara, espero que esse cara tenha um encontro com Jesus, espero que tenha sido bom a conversa, espero que Jesus... Não. Cara, é julgamento. Atrás de like. Se uma celebridade se batiza, se alguém... Tudo a gente parte do pressuposto de que tem algo errado, de que tem algo... E eu vejo isso em tudo, assim. A política está desacreditada, a gente está desacreditado dos sistemas, a gente está desacreditado, enfim, das Nas relações, relações, né? Entre as relações. Eu não sei, cara. Eu tenho tentado meditar sobre o quanto isso pode ser uma expressão dos nossos olhos estarem se tornando maus, né? Quando os nossos olhos são bons, a gente vê todas as coisas como sendo boas, mas quando elas são maus, o nosso interior começa a entrar em trevas. E eu acho que esse pessimismo é o reflexo de uma geração cansada. Eu acho que tem a ver com os desafios que a gente está enfrentando emocionais. E aí a gente olha para o futuro com menos esperança. Por isso que é um tema que eu amo falar. A Bíblia fala que a mulher de Provérbios, ela olha para o futuro e ela sorri. E eu acredito que a gente precisa voltar para esse lugar que a gente sorri para o futuro. Então, se você me perguntar, pastor, então tá tudo bem, o Brasil tá bem, o mundo tá bem. Não, irmão. O mundo jaz no maligno. Mas desde que o jardim foi profanado, sempre esteve tudo muito mal. Sim. No sentido... Resumindo assim, tá tudo mal, Agora, para mas... quem tá em Cristo, para isso que quem eu ia falar. encontrou Temos esperança, que ter esperança. a gente tá dentro de uma bolha, né? Você tá dentro de uma... Tá, cuidado. De uma cápsula de proteção, né? Então lá fora tá tudo de fato disfuncional, tá? Mas eu preciso ver com um olhar de esperança, eu preciso olhar com um olhar de bondade, eu preciso construir uma história que fala a respeito disso, né? Esse é o nosso chamado, né? Nós fomos reconciliados e recebemos o chamado e o ministério da reconciliação, ou seja, cara, tá quebrado, vamos consertar, irmão. Você tá cansado, vamos renovar. Você tá triste, vamos levantar, bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você tá perdido, cara, vamos apontar o caminho. Porque esse papel de acusação, já mudando um pouco a ênfase do tema, mas a gente depois vai costurando os pontos, como você falou. Tudo Esse tem a papel ver, de né? acusação não é para ser da igreja. Agora eu falo como um cristão, como um que é a evangélico. acusação que você fala? Cara, Da foto que você falou, bota a da- foto de e os caras tudo, de ficam... tudo. Desse ódio, desse hate. De tudo. Você vê, cara, a igreja evangélica se perdeu. Não, irmão, a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja de Cristo, ela é incrível, cara. Ela é santa, ela é pura. Homens se perdem, sempre se perderam. Ah, o sistema é mau, sempre foi. Mas a gente tem que aprender a desassociar. Uma coisa não faz com que toda ela deixe de ter valor.
Então, se eu errar como pai, não dá pra gente cancelar a paternidade. Sim. Faz sentido? Bater o carro não quer dizer que o automóvel não funciona. Pelo amor de Deus, então vamos destruir todos eles. Não, galera, menos. Acho que a gente precisa buscar esse lugar de equilíbrio. Porque todo excesso revela uma falta. Eu acho que esse excesso que a gente tem tido de crítica, de acidez, isso tem a ver com algumas faltas que precisam ser preenchidas. Agora, o outro extremo também é muito perigoso. Porque eu não estou falando sobre ser otimista ou pessimista. Estou falando sobre a gente buscar um lugar de equilíbrio. Você lembra de achar que tá tudo bem também? Não, tá tudo bem. Aquela história do filme do Lego, né? Qual? Aquela musiquinha. Tudo é incrível. Tudo é incrível. Não, cara, não é. É ter um lugar de equilíbrio. Então, eu sei que existem crises. Achar que tá tudo bem? Porque aí você vive alienado, né? O mundo é cor-de-rosa, todos os políticos têm uma boa motivação, toda igreja é santa, todo pastor é um homem de Deus, toda pregação é alinhada, a economia vai dar tudo certo, na eleição tudo vai mudar, a Copa do Mundo, se a gente for campeão, isso resolve os nossos problemas. Não, cara, nem tanto, nem tão pouco. Sim. Então, a igreja não pode torcer pela Copa do Mundo. Não, cara, se alegra, assiste, é esporte. Mas entenda que não muda nada no nosso rolê. A política... Não, cara, a gente vive numa democracia. Dá para achar que a solução vem a partir de governantes? Não, mas é melhor a gente buscar ter governantes um pouco mais alinhados com o que a gente acredita como ideologia do que a gente se abster completamente do cenário político. Então o equilíbrio eu acho que vai para esse lugar. Então é o que eu costumo falar, né? Desculpa até tomar muito tempo, eu já vou que isso? devolver. Eu tô aqui toda semana, eu quero te ouvir também. Exatamente. É o que eu costumo falar sobre, por exemplo, a nossa posição em relação a doenças, a manifestação do poder de Jesus para curar, o poder do Espírito Santo para manifestar a cura. O que eu gosto sempre de falar, Vilela, é o seguinte: o fato de crermos que Isaías 53 é uma realidade, Jesus já levou sobre si as nossas doenças, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. A gente crê que pelas pisaduras nós fomos sarados. A gente crê que pelo poder do nome de Jesus e pelo poder do sangue de Jesus a gente pode impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isso é um fato. É uma crença. Agora, isso não anula em nada a realidade da doença. O câncer é câncer. Ele não deixa de ser câncer porque eu creio na cura. Mas a fé estabelece uma realidade superior. Então o câncer continua sendo câncer, mas eu creio que Jesus pode curá-lo. O problema continua sendo problema, mas eu creio que pela fé eu posso romper. A muralha continua sendo muralha, mas eu creio que pela fé elas podem cair. O gigante continua sendo gigante, mas eu creio que na força do Senhor eles podem ser derrubados. Então a alienação é quando eu começo a ir para um lugar de negação. Não, isso não é uma doença. Não, isso não é um problema. Não, isso não é uma crise. A negação não faz a fé operar o milagre.